A natureza possui uma diversidade enorme de criaturas, cada uma com suas particularidades. E em meio a tanto bicho, alguns deles simplesmente não vão com a cara um do outro. E no vídeo de hoje vamos saber exatamente quem tem ranço de quem, se é que podemos falar isso, né? Mas antes de começar, já vai deixando seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não faz parte da família e claro, se prepare, porque hoje nós veremos os 8 animais que se odeiam e você não sabia. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tubarões versus golfinhos. Enquanto o tubarão é sem dúvidas o animal aquático mais temido do planeta Terra, o golfinho é um dos mais adoráveis. Todo mundo, né, associa a fofura, aquelas coisinhas mais bonitinhas, e bom, é golfinho, né, família? Só que por incrível que pareça, o embate entre esses dois animais é bem comum na natureza. E bizarramente, na maioria das vezes, a situação se inverte. Os tubarões é quem tem medo dos golfinhos, família. E não o contrário, como eu aposto que todo mundo tava imaginando, né? O primeiro motivo pra isso é que os golfinhos possuem um corpo bem mais flexível, o que dá a eles uma vantagem em relação à mobilidade, que é muito importante, principalmente em relação à sua cauda, já que enquanto o tubarão possui caudas verticais que só permitem acelerar em cima assim do oponente, né? Os golfinhos podem rapidamente nadar em qualquer direção, porque a cauda dele é do outro lado, quer dizer, você entendeu, né? Bom, uma coisa é certa, muitos não sabiam do golfinho versus tubarão e é melhor a gente ficar esperto, porque se eles batem os tubarão, imagine nós. Mangusto versus cobra. O mangusto é um mamífero que habita algumas partes da África e da Ásia, e existem muitas espécies diferentes dele, alguns medindo apenas 30 centímetros de comprimento da cabeça ao rabo, e outras com 1,20 m, família. É uma grande diferença, né? Mas quem vê esse animalzinho aparentemente inofensivo, nem imagina quem é o pior inimigo dele, e ainda por cima que ele costuma vencer a briga com esse tal inimigo aí. Sim, família, estamos falando de cobras, um dos piores predadores que existem do mundo e que incrivelmente perdem pro tal do mangusto. Isso porque apesar de sua aparência frágil, eles são predadores natos e já vêm pro mundo com um talento pra coisa, viu? E o principal motivo pra ele vencer os duelos não é necessariamente nenhuma vantagem física, mas sim o fato dele partir pra cima com confiança, frango, fé, farofa. E falei nas ordens erradas, mas ele vai pra cima do oponente, ó, e não quer nem saber, ele cai por aí. Na maioria das vezes dá certo, mas pode ser que não dê também, vai que... Hipopótamo versus crocodilo. A África é o berço de uma das maiores diversidades de espécies animais do mundo, e entre elas rola um ranking de qual é mais braba. E o fato é que os dois primeiros lugares dessa lista vão pro hipopótamo e pro crocodilo também. Mas qual deles ganharia uma possível briga, família? Bom, enquanto o crocodilo tem uma das mordidas mais dolorosas do reino animal, o hipopótamo é 3 vezes maior. E o mais importante de tudo, sua pele é extremamente grossa, tão grossa que nem a mordida forte do crocodilo conseguiria perfurar com facilidade. Ou seja, no final das contas, o hipopótamo mantém o seu primeiro lugar, já que seus inimigos não conseguem usar nem sua principal forma de ataque pra combater ele. Quem disse aí agora? Vai! Se você já foi chamado de hipopótamo na adolescência, eu já fui, cara, muito até. Mas aí, numa dessa aí, quem é que ganha? Vai ser o crocodilo. Vamos nessa. Pato versus galo. Em alguns lugares por aí, por questão de economia de espaço, alguns animais são misturados em fazendas e crescem juntos no mesmo lugar. Mas quando estamos falando de espécies específicas, essas combinações têm que ser feitas com muito cuidado. Isso para evitar misturar criaturas que não convivem muito bem entre si. E um exemplo disso é a relação de galos com patos, que quando misturado no mesmo ambiente, bom, não dá muito certo não, viu, família? Isso porque os dois animais, apesar de serem igualmente aves, possuem necessidades físicas muito diferentes um dos outros, e também precisam de habitats diferentes para viver bem. Quando essas questões não são atendidas e os dois são obrigados a viver em um habitat comum que não atende bem nenhum e nem o outro, o clima de tensão fica tenso. O quê? De tensão fica tenso, muito bom. Pior que o BBB, viu, família? Acreditem. Escorpião versus aranha.
Tanto o escorpião quanto a aranha são espécies que dão muito o que falar quando o assunto é animais perigosos. Isso porque se tratam de duas criaturas que têm de tudo pra atacar quem quiser. E óbvio, né, a picada, dependendo do escorpião e da aranha, pode sim ser mortal. E sendo assim, não é de se surpreender que o embate entre os dois seja extremamente acirrado, né? Já que possuem formas de ataque de certa forma que parecidas, é envenenar o oponente e esperar morrer. Mas o mais bizarro é que apesar deles disputarem essa briga com quase todo mundo, a alternativa que tem maior probabilidade de acontecer caso ocorra uma disputa entre uma aranha e um escorpião é que ambos terminem mortos, já que os dois iriam se picar em algum momento, injetando veneno fatal um no outro. Desse modo, a única maneira de sobreviver é tentando impedir de alguma forma que o outro injete o veneno. É praticamente impossível, né, família? Já que pra você envenenar o outro você tem que chegar perto. Rapaz, se der o escudo aí, a aranha se protegeu, o escorpião se proteger, até vai, mas difícil. Cachorro versus rato. Apesar de parecer uma combinação clichê, ela é muito verdadeira. Isso porque os cachorros enxergam o rato naturalmente com o olhar de quem avista uma presa. E pelo lado do rato, isso obviamente não é muito bacana não, né? E não faz ele ter simpatia alguma pelos doguinhos. Muito pelo contrário, viu? Isso faz ele querer correr deles e se enfiar em qualquer buraco que vê pela frente. E bom, a vantagem do cachorro é óbvia. Além de ser muito maior, ainda consegue chegar no ratinho com bastante velocidade. Por outro lado, o medo do rato faz ele se esconder em lugares onde o tamanho do cachorro não consegue entrar, né? Como por exemplo buraco na parede, no batente, ralo, qualquer coisa que um rato consegue passar, ele vai escapar, viu família? Mas eles se odeiam, isso que importa, ou não. Abelha versus vespa. As abelhas e as vespas são animais bem semelhantes em relação à aparência e configuração corporal, sendo frequentemente até mesmo confundidas umas com as outras. Quem nunca falou, olha que abelha, mas na verdade a vespa falou, eu sou vespa, cara. E aí ao contrário também, rola isso aí. Uma das maiores diferenças entre elas, além do fato de que as abelhas trabalham bem mais, é que a alimentação da abelha consiste basicamente em mel, néctar e pólen. Enquanto a vespa, aí é que tá família. Além delas também comerem quase a mesma coisa que as abelhas, ainda tem um adicional. Elas comem as próprias abelhas. Sim, apesar delas serem bastante iguais em tamanho e logo terem muito predador inimigo natural em comum, também são inimigas naturais umas das outras. E às vezes elas são capazes de devorar uma abelha todinha com facilidade. É uma pena, né família? Agora saiba que até um enxame de vespas invadindo um enxame de abelhas, uma colmeia na verdade, dá ruim pra colmeia, viu? Vai por mim. Leão versus hiena. Como todo mundo que já assistiu o famoso clássico O Rei Leão sabe, né? Os leões e as hienas são um dos principais inimigos do reino animal e entre si são capazes de gerar um duelo tão acirrado que pode levar dias ou até semanas pra acabar. Olha que pancadaria, família. E a briga é tão difícil porque ambos são predadores natos e possuem vantagens diferentes de cada lado também, né? Isso porque enquanto os leões se destacam muito em relação ao tamanho e força, as hienas são animais extremamente inteligentes, que além de planejar todo o seu ataque, ainda se comunicam entre si, dando risada, é claro, né? E aí elas estão fazendo algum plano, você pode ter certeza. No final das contas, pra saber quem venceria esse UFC, só ficando até o final mesmo pra assistir, mas eu garanto, pode ser um pouco mais sangrento do que você imagina. Mas então é isso família, esses foram os 8 animais que se odeiam e você não sabia. Deixa aqui embaixo o que você mais gostou de ver nesse vídeo, qual desses duelos. Não esqueça de deixar o seu like, ó, anota aí que tem vídeo todo dia aqui no canal e o de amanhã tá incrível, você não vai querer perder, eu garanto, viu? Um abraço e até amanhã, valeu!